Sou Roberto Datrino, professor e coordenador dos cursos de Logística e de Gestão Financeira. Será um prazer, iremos trabalhar esse semestre, todas as quintas-feiras, a nossa disciplina Gestão da Produção e Operações, ok? Terá bastante cálculo, bastante prática também, ok? Vamos lá, o que a gente vai comentar hoje é o nosso plano de aprendizagem, ok? Para ficar bem claro, deixar gravado aí um áudio para vocês, um vídeo, melhor, ok? Bom, qual é a justificativa? Por que é importante o profissional de logística e de administração também? Porque aqui nós temos o pessoal de administração e o pessoal de logística também, ok? O qual o professor Milton é o coordenador de administração e eu, professor Datrino, coordenador do curso de logística, duas turmas juntas. Mas sem problema nenhum, será um prazer. Semestre passado já trabalhamos assim também, ok? Bom, qual a importância, qual a justificativa? Por que estudar a disciplina de gestão da produção e operações? Faz parte tanto para o profissional de logística quanto para o profissional de administração. Ou seja, a gestão da produção e operações, ela representa uma das bases do sistema empresarial, seja a produção de bens ou mesmo de serviço. Mostrar sua importância é criar fundamentos quanto ao processo da cadeia produtiva, bem como concatenar diversas exterioridades observadas em outras disciplinas, como aspectos ligados a recursos humanos, aos suprimentos, marketing e comercialização, observando-se redução de custos e melhoria de resultados organizacionais. Capacitar os futuros profissionais de administração e de logística no processo de gestão da produção e operações. Fornecer uma visão integrada e estratégica da função produção, das responsabilidades que são atribuídas aos gerentes de produção e das diversas ferramentas disponíveis para o desempenho dessa função. Apresentar os sistemas de organização da empresa industrial ou de serviços, no dimensionamento da sua capacidade de produção, dar conhecimento dos processos e de projetos de bens físicos e serviços, contribuir para a aquisição e domínio dos conceitos envolvidos no planejamento de capacidade produtiva, projetos de produto, planejamento e controle de produção. Então, basicamente, essa é a justificativa para que o aluno, tanto de administração quanto de logística, conheça a disciplina de gestão de produção e operações, ok? Quais são os objetivos, ou seja, o que se espera do aluno no final deste curso, tá? Então, identificar a competência gerencial do profissional, estruturados em diversas técnicas comportamentais e gerenciais, com objetivo voltado ao atendimento das expectativas de mercado e de pesquisa, bem como fornecer os elementos de capacitação para gerenciamento dos recursos produtivos de empresas industriais e de serviços, dentro dos padrões mais atuais de produtividade e qualidade. Capacitar os futuros profissionais de administração e de logística no processo de gestão da produção e operações. Proporcionar ao aluno conhecimento sobre a evolução dos processos de produção e operações nas empresas atuais. Conhecer os efeitos da gestão da produção e operações sobre o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Capacitar o aluno para realizar o planejamento, a organização, o controle da produção em empresa de transformação de bens e também de serviços. Demonstrar responsabilidade de como realizar a gestão da qualidade no processo de produção e nas operações das empresas atuais e modernas, ok? Bom, ementa. O que seria a ementa? Seria o conteúdo que nós iremos trabalhar durante o semestre, e como foi no semestre passado já, distribuído em 8 grandes unidades durante o semestre, ok? Então a gente começa aí. A disciplina parte do espectro geral da manufatura. O que é manufatura? Transformação, produção. Aborda questões sobre produtividade nos processos produtivos. Induz aspectos quanto à tecnologia nas operações e programas participativos para chegar à competitividade de operações, completando uma visão abrangente e de mercado sobre a administração da produção e operações, incluindo o planejamento industrial, a capacidade de produção, aspectos da produtividade, visão da importância de mercado, integração com o chão de fábrica,
tecnologia de automação industrial e redução de gargalos na produção. Então, basicamente, esta ementa é o conteúdo que nós iremos trabalhar durante o semestre, ok? Bom, foram indicados aqui 3 livros, muito bom aqui para a gente trabalhar a administração da produção e operações. E uma observação, todos os livros estão disponíveis na biblioteca da Campos Sales, você poderá consultar, poderá pesquisar sem problema nenhum, ok? E tem, além de 3 básicos, tem também 5 bibliografias complementares, ou seja, aquilo que vai complementar o conteúdo, ok? E eu também coloquei em cada uma das unidades, naquele conteúdo daquela unidade, eu sugeri 2 ou 3 vídeos do YouTube, que são vídeos rápidos, que geralmente os alunos gostam de ouvir também, tá? E como que a unidade está distribuída? A primeira unidade ela está com o título, depois tem o objetivo, tem o pré-requisito. Eu nunca coloco o pré-requisito na primeira unidade. Porém, a partir da primeira unidade, por exemplo, a unidade 2, o pré-requisito dela é você ter estudado a unidade anterior, 1, e assim por diante, ok? Então, sempre a unidade, o pré-requisito da unidade depois da unidade 1, sempre ela vai contemplar a unidade anterior, tudo bem? Bom, a situação problema é importante o aluno entender a metodologia, que ela mudou sensivelmente do semestre passado para este. Então, eu vou pegar do primeiro caso aqui, que é da nossa unidade de aprendizagem 1, eu vou ler para vocês aqui rapidinho, para você ver quais as perguntas, o que o aluno tem que fazer, uma explicação do que é a situação problema e qual a metodologia que nós, da Trino, e eu vou usar nesta disciplina. Tudo bem? Porque cada professor pode utilizar uma metodologia diferente. Mas eu acho bastante interessante essa metodologia. Veja aí. Então, olha lá, situação problema. No mundo da administração, em particular nas fábricas, a experiência de Hawthorne é muito famosa e importante por trazer novos apontamentos para questões da produtividade. A teoria rígida e mecanicista foi altamente questionada, colocada à prova na fábrica de Worcester Electric Company, em Chicago, nos Estados Unidos, mostrando efeitos diferenciados quanto à produtividade das operações. E aí surge a pergunta, aliás, as perguntas, tem 3. Além de ter máquinas em pleno funcionamento e equipamentos adequados, quais outros fatores foram observados naquela altura para aumentar a produtividade? Então você vai verificar este caso, vai olhar na internet, pode pesquisar em livros que tem também, e aí você vai responder esta pergunta. E ainda tem a segunda e a terceira. A aplicação da metodologia parece ter sido o resultado, no primeiro momento. A produtividade aumentou linearmente com a ampliação do método. Por quê? Ok? Então você vai verificar e vai dizer o porquê. O que foi observado na experiência de 1927 até 1932, olha lá, já quase 100 anos atrás, cujos efeitos são observados até hoje. Então, né, o que foi observado naquele período e que até hoje nós utilizamos. Então, não achar que é coisa antiga, as coisas mudam, evoluem, mas quantas vezes nós pegamos boas tecnologias que existiam anteriormente, estamos só atualizando e utilizando ela novamente. Ok? Então, vamos lá, vamos entender o que é a situação problema e qual a metodologia que nós vamos trabalhar. Bem, a situação problema possui como objetivo despertar o interesse, a criatividade e a motivação do estudo da unidade de aprendizagem. No caso aqui, a unidade 1. E assim, sucessivamente, vai ter oito estudos de caso, porque tem 8 unidades de aprendizagem. Com a finalidade de investigá-lo, oferecer uma resposta, uma solução ao problema. Ainda que a situação seja desafiadora, ela não tem a intenção de desestimular. Ao contrário, é uma oportunidade livre para arriscar, para pensar fora do status quo, do padrão esperado. Mesmo que não saiba por onde começar, você irá desenvolver a habilidade de construir pontes com os outros para que o encontre, no diálogo, as respostas. A resposta para a situação problema não necessariamente será encontrada nas páginas do conteúdo ou nos demais objetos de aprendizagem. Assim, é indispensável efetuar pesquisas para se ter um embasamento teórico sobre o assunto e, a partir disso, tomar uma decisão sobre o problema apresentado. Portanto, é fundamental o estudo do conteúdo
e ainda uma proposição de solução ao problema. Deste modo, é necessário extrapolar as fronteiras da unidade de aprendizagem para localizar os subsídios necessários para a sua tomada de decisão. Ok? Então, aqui está explicado o que é uma situação problema. Agora, vamos lá. Qual é a metodologia que nós vamos utilizar nessa disciplina? A metodologia a ser utilizada é um laboratório de avaliação. Vocês vão ouvir muito falando em laboratório de avaliação. Como que é esse laboratório de avaliação? Olha lá. Onde permite o uso da metodologia de avaliação por pares, fazendo com que os alunos avaliem os trabalhos uns dos outros. O exercício do método de avaliação por pares exige do aluno responsabilidade, visão crítica e reflexiva sobre o trabalho desenvolvido e a premissa de querer interagir e colaborar com o aprendizado do colega. Cada aluno deverá enviar o seu trabalho em um único arquivo em PDF para 2 colegas da sala fazer os comentários e melhorias. E cada aluno avalia o trabalho de 2 colegas também. Em seguida, depois de receber os comentários dos colegas, refaçam a atividade, incorporando os comentários dos colegas, se acharem necessário, e enviar um trabalho um trabalho melhor para a avaliação final do professor em um único arquivo em PDF. Então você percebe que você, aluno, vai mandar para 2 colegas e você também vai avaliar o trabalho de 2 colegas. E depois, no final, com essa sugestão dos colegas, você vai fazer uma melhoria do seu trabalho e enviar para mim, o professor da disciplina, para fazer a avaliação final. Ok? Bom, como que está distribuída as 8 unidades? Sempre você tem um título, o objetivo, o pré-requisito, a situação, o problema, todas elas. O conteúdo, todo o conteúdo, eu indico um vídeo do YouTube bastante simples e pequeno. Dê uma olhadinha que vai ter as primeiras noções aqui também. Acho que é muito legal, tá? Em seguida tem a verificação daquela unidade de aprendizagem, tem exercícios, tem atividades também. E depois nós damos o feedback também, ou seja, aquilo que não fixou corretamente para alguns alunos, o que eles deverão estudar para poder evoluir e melhorar, porque o objetivo é que todo mundo aprenda, todo mundo evolui, e esse é o objetivo. E assim estão distribuídas as nossas 8 unidades, ok? Eu, da Trino, tomei a liberdade, inclusive, também, lá no finalzinho do plano, que vou enviar para vocês ainda amanhã, ok? Um cronograma também de todas as nossas aulas de quinta-feira, onde iniciou, qual é a primeira unidade, a 2, 3, 4, qual é a P1, onde está a P2, qual é a data da substitutiva, ou seja, a avaliação substitutiva irá acontecer no dia 17/12, já lá uma semana antes do Natal, e já na outra quinta-feira, que a nossa aula é sempre na quinta-feira, já é o dia de Natal também, não tem mais aula, ok? Espero que a gente faça um bom trabalho e agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado.